Fruto da paciência. A paciência que o Espírito Santo quer gerar para te curar, para te transformar, para fazer você viver as promessas. Pai, nós entramos na Tua presença nessa manhã para consagrar, Pai, esse dia a Ti. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos aprender mais de Ti. Nós estamos aqui porque nós queremos ter um caráter parecido com o Teu. Nós estamos aqui em primeiro lugar para Te honrar, para te agradecer, para te louvar e dizer que o Senhor é o único digno de ser honrado, glorificado e falar que eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigada pelo privilégio da tua palavra. Obrigada porque por essa série do Fruto do Espírito, a gente está podendo ver o teu cuidado, o teu amor e nos fazermos mulheres mais fortes, mulheres mais sábias, mulheres mais pacientes, mulheres mais alegres, mulheres mais bondosas. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua presença real, Senhor. Pai, vai ao encontro do coração de cada mulher que está entrando aqui neste momento. Pai, cura estes corações, tira toda a inquietação, Pai, tira toda a impaciência, Senhor. Tira tudo que não agrada o teu coração, Senhor. Vai curando estes corações. Tira toda a preocupação, Senhor, com o dia de hoje. Oh, Senhor, vai ao encontro destes lares, destas casas, levando cura, levando a tua presença, tirando todo o espírito de confusão. O Senhor está mandando um exército de anjos deles no teu lar agora, tirando todo o espírito de confusão, tirando todo o espírito de medo, de angústia. Aleluia. Vai, Senhor, leva paz, amor, paciência, bondade, mansidão para estas casas, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é teu, Pai. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça aqui, que seja o Senhor falando, que seja o Senhor ministrando, que seja o Senhor nos curando de toda impaciência, que seja o Senhor nos aperfeiçoando e nos moldando, Pai. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor é teu. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que seja o tempo todo a tua presença, o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, lindonas. Que Deus abençoe o teu dia. Hoje nós vamos falar do fruto da paciência. O fruto da paciência. Deixa eu fixar aqui. Bom dia, como que vocês estão? Hoje o cenário tá diferente, né? Eu estou viajando, não sabia que eu ia viajar, viajei de última hora, mas não deixei de estar aqui com vocês. Não deixei de estar aqui com vocês, porque essa série, fala pra mim, o que tá sendo essa série dos frutos do Espírito? O que tá sendo que o Senhor tem ministrado no nosso coração? Fala pra mim o que tá sendo tudo isso que Deus vem ministrando no nosso coração. Tá sendo precioso, né? Tá sendo precioso o que o Senhor vem fazendo, né? Eu tô ficando cada semana mais impactada, porque uma das coisas que o Espírito Santo vem mostrando muito para mim é o quanto é precioso a profundidade. Eu sempre que eu estudava, eu falava do fruto do Espírito, eu era muito superficial. E tudo que você se aprofunda em estudar, em saber, é muito bom a forma que o Espírito Santo trabalha, sabe? É muito poderoso isso, muito poderoso isso. Então hoje é um dos frutos aí, acho que mais desafiadores para nós, né? Que é a paciência. A paciência. Como é difícil a gente ter paciência. Só que é difícil também, né? A gente estudando ali, a gente viu quanto é difícil. Oi, tia, bom dia. A gente ter paz. O quanto é difícil a gente ter alegria. Tudo tem um preço. Só que o preço a ser pago vale a presença do Senhor em nós, né? É a presença do Senhor, é ter o caráter de Cristo, é ter uma vida que agrada o coração dele. Por que adianta eu levar uma vida que não agrada o coração do Pai? O que adianta? O que adianta eu ter uma vida que vai totalmente contra, desagradando o Senhor? Então, quem aqui hoje está pela primeira vez? Tem aqui hoje alguém que está pela primeira vez? Todos os dias está tendo bastante gente que está vindo pela primeira vez. A gente está numa série do fruto do Espírito. O primeiro foi a paz. A primeira foi a paz. O segundo foi a alegria. O terceiro que foi
Não, desculpa. O terceiro foi a paz. O primeiro foi o amor, o segundo foi a alegria, o terceiro foi a paz e hoje a paciência, tá? Então a gente está no quarto fruto do Espírito. Amor, alegria, paz e o quarto hoje que é a paciência. São 9 frutos do Espírito, tá? E para quem assistiu, perdeu as outras, não estavam aqui, assistam, tá? Porque principalmente a primeira nós falamos do amor, que é o início de tudo. Não tem como eu desenvolver os outros frutos do Espírito se eu não tiver amor. E lá na primeira, tá salva no feed todas, eu explico o que é o fruto do Espírito, né? O que é o fruto do Espírito e como eu desenvolvo os frutos do Espírito. Porque sem constância, sem profundidade, sem obediência, sem renúncia, sem intimidade, eu não vou conseguir desenvolver. Porque uma das coisas que tem que ficar claro é que o fruto do Espírito eu não desenvolvo por mim mesma. É um resultado de uma vida em permanência em Deus. Por que a gente conhece tantas pessoas que às vezes está dentro da igreja há anos, se diz cristão há anos, e o que você menos vê na pessoa é paz, é alegria, é paciência, é mansidão, é amor? Porque não adianta nada eu viver uma vida de religiosidade se eu não tiver a presença. Não adianta nada. Eu não vou desenvolver o fruto. Eu não vou ter um caráter de Cristo se eu não tiver a presença, a permanência. Uma vida no secreto. É a permanência na videira que me faz ter o fruto. Amém? Então isso tem que ficar muito claro pra gente. Não é pela sua própria, somente pelo teu próprio esforço. Lógico que eu preciso sim me esforçar para ser uma mulher mais sábia, mais paciente, mais amorosa, mais bondosa, com mais alegria. Existe o meu esforço. Mas eu preciso entender que ele é gerado, isso tudo é gerado primeiramente no secreto, no profundo, no íntimo, no espírito. Isso só vem, agora eu decidi que eu vou ser uma mulher paciente. Eu decidi que eu vou ser uma mulher alegre. Aí sai rindo pra todo mundo, sai. Não é isso que eu tô falando aqui. Não é disso que eu tô falando aqui. Eu tô falando de fruto permanente. Eu tô falando de fruto que permanece. Eu tô falando de caráter de Cristo. Eu tô falando de ter uma vida transformada por eu ter um caráter de Cristo. Sede santos porque eu sou santo. E eu falei desde a primeira live que o Senhor nunca vai te pedir algo que você não seja capaz de fazer. Se Ele te pede para ser uma mulher cheia de paciência, de alegria, de bondade, de amor, de paz, é porque existe isso dentro de você. E o fruto, ele já está dentro de você. Você só precisa fazer ele crescer, desenvolver com a permanência e com a tua também força de vontade. É uma consequência da tua permanência. Amém? Amém? Bom dia, meu jovem. Amém? Então hoje nós vamos falar da paciência. A paciência é ela que cura a alma, acalma a rotina, endireita teu espírito. A paciência é um fruto muito importante. A paciência te matura, ela te traz maturidade. A paciência, ela te cura. E a paciência te prepara. Só que hoje o que a gente menos vê é paciência. Quem tem muita dificuldade em ter paciência? O Senhor tem me tratado isso no profundo, no íntimo. No íntimo. O Senhor tem me tratado isso aqui, no tete a tete, eu e Ele. Porque eu sempre fui uma pessoa de querer resolver tudo eu mesma. Tudo eu dou um jeito de resolver. Eu sempre fui aquela que sempre falei, não tenho paciência. Gente, eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho dificuldade em lidar com pessoas que são mais devagar. Minha vontade é ir lá e acelerar a pessoa. Só que o Senhor vem tratando isso em mim. O Senhor vem tratando isso em mim. Eu tenho dificuldade, na verdade eu tinha, porque o Senhor vem me tratando nisso, mas confesso que ainda tenho um pouco. Pessoas que são um pouquinho mais devagar, que andam num ritmo um pouquinho mais devagar e que não estão erradas. Hoje eu vejo que não estão erradas. Eu tenho dificuldade em lidar.
Minha vontade é ir lá e dar um pedala, sabe? Falar, vai filha, vamos. Só que eu vejo que hoje não é assim. Eu não preciso estar correndo para tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. E eu quero falar aqui da paciência, não só da paciência da espera. Porque às vezes quando a gente fala, é isso aí, tira a sua mão, né, Jaque? Quando a gente fala sobre paciência, a gente linka com a paciência da espera. A espera da promessa se cumprir. A espera de Deus fazer. Mas eu tô falando também da paciência na rotina. Da paciência nos detalhes. Porque a impaciência mostra uma ausência de Deus. Mostra uma ausência do Espírito Santo. Uma mulher impaciente, uma mulher que tá sempre com pressa, sempre correndo, sempre fazendo, sempre se cobrando, sempre acelerada. Ela mostra tudo, menos Deus nela. Vocês concordam comigo? Isso foi uma das coisas que o Senhor mais pegou comigo. Aline, eu tenho desenvolvido em você uma mulher com sabedoria. Só que, filha, olha o jeito que você tá impaciente, acelerando todo mundo, se acelerando, vive atrasada, vive correndo. Tem mulher que vive atrasada. E o Senhor tem tratado isso em mim, porque eu sempre fui a mulher que vivia atrasada. Ah, mas eu faço muita coisa. Eu tenho que dar conta de muita coisa. Eu tenho empresa com muito funcionário. Eu faço muita coisa. Eu cuido da casa. Eu tenho marido. Eu tenho filho. Eu tenho devocional. Eu tenho muita coisa. Eu vivo atrasada por isso. Porque eu tenho muito compromisso. Você vive atrasada por falta de paciência. Você vive atrasada por falta da presença do Espírito. Você vive atrasada por falta de organização. E o Senhor vem... Eu tô falando isso com vocês, gente, porque é algo que o Senhor tem tratado. Está tratando ainda em mim. Estou falando aqui com toda honestidade, com todo carinho, e eu sei o quanto é difícil, porque o Senhor vem tratando isso em mim, né? Então, tá fazendo sentido o que eu estou falando? Tá fazendo sentido? Ó, não tem ninguém apertando foguinho, coraçãozinho aqui, hein? Tem ninguém. Hoje eu tô sem café, gente. Tô sem café. Tamo na água. Aperta foguinho, coraçãozinho aí e vão falando aqui. Vão falando aí. Gosto de vocês interagindo comigo. Então a gente acha às vezes que a paciência é só esperar algo, por algo que ainda não se cumpriu, por algo que ainda não chegou. Mas o fruto da paciência que eu quero falar hoje com vocês aqui também é de algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Eu também, Cleide, eu achava bonito. Ai, gente, não gosto de gente... Eu falava, eu juro que eu falava, eu não gosto de gente lerda. Eu falava isso e não faz muito tempo, tá? Eu falava isso, eu não gosto de gente lerda. Gente lerda me irrita. Eu falava isso. Então, assim, vocês acham mesmo que isso é atitude de uma mulher que tem buscado o caráter de Cristo? Não é. E a gente tá aqui hoje... Ai, me dá um café aí, Cláudia. E a gente está aqui hoje buscando a presença, buscando o caráter. Então, primeira coisa, quando a gente fala de todos os frutos, e a gente vai terminar de falar do fruto do Espírito aí, por esses dias, a gente precisa entender isso. Se eu estou faltando no fruto do Espírito, na paciência, na paz, na mansidão, na alegria, no domínio próprio, está faltando o caráter. Eu não estou resplandecendo Cristo, eu não estou mostrando uma mulher de Deus nessas atitudes. Então eu preciso tomar cuidado com a forma que eu ajo, com a forma que eu falo. Hoje a gente fala que vive corrida como se fosse algo bom. Ah, tô correndo, né? Como você tá? Tô correndo, na correria. Não, não é. Não é bonito. Não é. Deus não te fez, Deus não te criou para isso. Para viver corrida. Deus não te fez para isso. Né? E aí eu quero ler com vocês, nós vamos começar lendo aqui Salmos 40, versículo 1. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. E se a gente for ver, gente, a palavra paciência na Bíblia, ela aparece várias vezes. Várias vezes. Sabe, se eu fosse trazer exemplos aqui, eu poderia trazer inúmeros. Ana teve que ter paciência para gerar o filho, para cumprir a promessa. Davi teve que ter muita paciência e desenvolver. Porque quando eu falo ter paciência, não é só para ver a promessa se cumprir. O Senhor desenvolve a nossa paciência até a promessa se cumprir. E muitas vezes a promessa só se cumpre, presta atenção no que eu estou te falando.
quando Ele sabe que a paciência está forjada em nós. Talvez tem mulheres aqui que estão esperando promessas se cumprir. Oh, ela bateu, ela bateu, ela bateu. O poder é teu, Jesus. O poder é teu, Jesus. Tem mulheres aqui que estão esperando a promessa se cumprir, mas ainda não se cumpriu por falta da paciência. Porque o Senhor ainda está forjando em você a paciência. O tirar a tua mão, o querer controlar tudo. O Senhor está forjando em você a paciência. Oh, aleluia. E hoje essa live você não está aqui à toa, porque é o Senhor forjando o teu caráter, forjando a paciência em você para que a promessa se cumpra. Em nome de Jesus, recebe isso na tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Alabate, o poder é teu, Jesus. Obrigada pela tua presença real. Obrigada pela tua presença que cura. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor agora vá ao encontro de mulheres. Tem mulheres aqui que estão precisando da tua cura. Tem mulheres que estão precisando da tua cura. Cura, Senhor. Vai, sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, com cura. Cura da alma. Cura essas almas feridas. Cura essas almas despedaçadas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Labatê, o poder é teu, Senhor. A tua presença é real. Aqui neste lugar. Oh, aleluia. A tua presença é real. Oh, Jesus. Fala conosco, Senhor. Como é bom a presença do Espírito. Como é bom a presença do Espírito. Aleluia. Ai, dá vontade de ficar só adorando o nome dele, glorificando o nome dele. Fala pra ele, eu te amo, Jesus. Fala aí, eu te amo, Jesus. Ele tá te visitando agora com o sopro da cura. O Senhor tá te visitando agora com o sopro da cura. Recebe isso na tua vida. O Senhor tá curando ventres aqui. O Senhor está curando emocionais aqui. Tem emocionais, eu vejo algo despedaçado, sabe? Como se fosse um coração emocional despedaçado. Mas o Senhor hoje está te curando, Ele está refazendo tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos lá, Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o Senhor, Ele só se inclina para mim quando eu espero com paciência. Quando eu tenho paciência. Tá vendo como a paciência é algo precioso, gente? É algo precioso porque Ele se inclina e ouve o meu clamor a partir do momento que eu espero com paciência. A partir do momento que eu espero com paciência. Aleluia. Aleluia. Então, paciência é a graça de não explodir. Paciência é a graça de não se abandonar. Porque às vezes a falta de paciência, ela começa com você mesma. Quando eu estava, há uns 3 dias que eu venho preparando a palavra, e até falei nos stories, acho que foi de anteontem, que ontem eu não falei nada, de anteontem. Eu falei nos stories da falta de paciência com a gente mesma, quem viu? Porque era o que o Espírito Santo estava ministrando em mim. Aline, muitas vezes a falta de paciência, ela começa com você mesma. Você não tem paciência com o seu tempo. Você não tem paciência com os teus limites. Você não tem paciência com o teu corpo. Você não tem paciência com você. Com as tuas limitações. Como que você vai ter paciência com as pessoas? Como você vai ter paciência com as pessoas? Como você vai ter paciência com a espera? Se você não tem paciência com você. Então a gente precisa se respeitar mais. Não se atropelar. Não se violentar com cobranças internas. Quantas cobranças internas que ninguém às vezes está nem te cobrando, mas você está se cobrando. Mesmo quando às vezes tudo ao teu redor está exigindo mais de você do que você tem para dar. Você tem que ter paciência com você. Então, para mim, a paciência, ela começa com você, comigo. Precisa ter paciência. Você também está aprendendo, você também está crescendo. Você, mulher que às vezes acabou de ser mãe, se cobrando, você está aprendendo a ser mãe. Você, mulher que acabou de casar, você está aprendendo. Você que é mulher que acabou de abrir uma empresa, você está aprendendo.
E o tempo todo a gente está aprendendo, né? Eu tenho empresa, vai fazer 7 anos. Mas eu estou aprendendo ainda. Tem coisas que é nova, que eu estou aprendendo. Então eu preciso entender qual cada fase da Helena. A Helena agora está com 3 anos. Eu brinquei esses dias que parece que virou uma chavinha dos 3 anos. Meu Deus do céu, pela misericórdia do Senhor. Estou aprendendo, cada fase é uma. Eu preciso ter paciência comigo e com ela. Nós duas estamos aprendendo, né? Então é a graça de não se atropelar, de não se abandonar, de não se cobrar tanto. Amém? A paciência, ela não te faz mais lenta, ela te faz mais forte. Eu quero que você escreva aí. A paciência não me faz mais lenta, ela me faz mais forte. Hoje a gente vive num mundo onde parece que ter paciência é ser fraca. Onde parece que ter paciência é ser mole, é ser devagar. Não. A gente não pode andar com o padrão do mundo. A gente não pode andar pelo padrão do mundo. Amém? O padrão do mundo não é parâmetro para mim e para você. Não é. A paciência não me faz mais lenta, ela me faz mais forte. Vamos começar a tirar esses conceitos do mundo da nossa cabeça, de que eu tenho que produzir cada vez mais, de que eu tenho que fazer cada vez mais, de que eu tenho que não parar, de que eu tenho mesmo é que me atropelar e fazer tudo que eu dou conta e que eu não dou conta de fazer. Porque eu tenho que ser forte, porque eu não posso ser lenta. A gente não está falando disso. Quanto mais paciência você tem, mais forte você vai ser. Vamos fugir do padrão do mundo. A paciência é uma obra do Espírito Santo que acontece lá dentro, é de dentro. É de dentro para fora, é onde ninguém vê. É no secreto. É isso, gente. É isso. A paciência não me faz mais lenta, ela me faz mais forte. Amém. Então ela é uma obra do Espírito Santo que está acontecendo dentro de você. Só que eu preciso permitir o Espírito Santo trabalhar. Eu preciso estar no secreto, na permanência. Ficou muito claro. Quem está acompanhando aí, a gente está na 4ª semana, tem visto que eu não vou desenvolver o fruto por mim mesma. Amém? A partir de hoje eu vou ser mais paciente, Senhor. Vou começar a pôr músicas mais leves. Vou diminuir minha agenda pela metade. Eu não tô falando só disso. Lógico que tem que ter atitudes, ações nossas para ter uma vida mais calma, para ter mais paciência. Mas a primeira coisa para desenvolver a paciência é a permanência na videira. É a permanência no secreto. É buscar conhecer cada vez mais o Senhor. É vida de oração. Amém? Quero mais foguinho, coraçãozinho. Vocês começam a apertar e vocês param. Então a paciência ela começa a ser desenvolvida aqui dentro. É a mulher que respira antes de falar, antes de responder. É o ato de você respirar. O marido falou alguma coisa, gente, eu sei, também sou casada, também tenho marido, eu sei como que é. Tem hora que a gente tem que respirar 10 vezes. O funcionário falou alguma coisa, o colaborador falou alguma coisa, o seu patrão falou alguma coisa, sua mãe falou alguma coisa, sua sogra falou alguma coisa. Respira. Respira. Senhor, me dá graça. Fala no Espírito com o Senhor. E às vezes é melhor nem responder. Ou responde com amor. Amém? Então eu preciso respirar antes de responder. A paciência é a mulher que se trata com misericórdia. Você precisa ter misericórdia com você. Você não é a Mulher Maravilha. Você tem que aprender como que é ser uma mulher sábia, não uma Mulher Maravilha. É a mulher que aprende a pausar sem se culpar. Isso é um desafio, para mim é um desafio gigante, até hoje. É a mulher que aprende a pausar sem se culpar. Que parece que você tá parada, você tá sem fazer nada, você lê um livro, você deitar, você tá errada. Para mim é assim. E o Senhor vem tratando isso em mim. É a mulher que entende que amadurecer leva tempo, mas é sagrado.
E você, mulher, assim como eu, está num processo de amadurecer. Só de você estar aqui, nessa série do fruto do Espírito, já mostra o quanto você vem buscando amadurecer em Deus. Ser uma mulher mais madura em Deus. Ser uma mulher que tem o caráter de Cristo. Ter paciência é a capacidade de permanecer firme, sem murmurar, sem se atrapalhar, sem se atropelar. Porque a murmuração, a reclamação, ela vem da falta de paciência. Fica lá o dia inteiro reclamando, sem se comparar. Olha, uma coisa que gera impaciência com você é a comparação. E hoje com as redes sociais, a coisa mais fácil que tem, eu sempre falo isso aqui com vocês, é a gente ficar se comparando. Eu tenho que tomar cuidado, às vezes, porque às vezes eu me pego comparando a minha rotina com a da fulana, com a da outra empresária, com a da outra mulher, com a da outra. Cada um tem a sua rotina, tem o seu tempo de maturidade, cada um está vivendo uma estação. Respeite a estação que você está vivendo e não se compare. Será que a mulher que você está olhando lá no Instagram, que faz e acontece 1000 coisas, está buscando desenvolver o fruto do Espírito? Como você está? Será? E você está lá se comparando com ela. Será que ela é uma mulher que está buscando o caráter de Cristo de verdade, no secreto? E você está lá comparando com ela. Cuidado com quem você se compara. Cuidado. E aí fica se comparando com pessoas que nem buscando desenvolver o caráter de Cristo tá. Fica se comparando com pessoas que não estão buscando ter paz, ter paciência, ter amor, ter alegria. E tá lá comparando o corpo, comparando a vida financeira, comparando o casamento, comparando a empresa, de coisas que você nem sabe que isso é verdade, que na maioria das vezes não é. Porque cada um mostra o que é interessante mostrar. Cuidado, cuidado. Então, para não se compare, a comparação gera impaciência. Confie que Deus não está atrasado, Ele está trabalhando. O Senhor não se atrasa nunca. Vocês acham mesmo que Deus é Deus de se atrasar? Quem se atrasa é eu e você, Deus não. O que pode sim atrasar o cumprimento da promessa é a sua impaciência, é a sua comparação. Isso sim pode atrasar o cumprimento da promessa, a sua desobediência. Essas coisas atrasam o cumprimento da promessa, mas Deus não se atrasa. A única pessoa que atrasa a promessa de se cumprir na tua vida é você mesma. É você mesma. E aí eu tentei falar, eu ia falar de Davi, porque Davi teve que ter muita paciência para esperar o reinado. Eu ia falar de Ana, mas aí eu falei de Ana esses dias. E aí eu falei, gente, para falar de paciência, tem que falar de Jó. A paciência de Jó, né? Porque quando a gente fala da paciência de Jó, a gente não fala só da paciência da espera de Jó para ser restituído e tudo mais. Mas Jó teve paciência no processo, né? Jó desenvolveu o fruto da paciência. E quem não assistiu a série de Jó ainda, da vida de Jó, assistam. Tá na Disney. Você tem que ter lá, igual tem o Jesus, Netflix, tem o da Disney. Chama A Vida de Jó. Gente, foi a melhor série que eu já assisti. O Senhor falou tanto comigo assistindo a série A Vida de Jó, já comentei aqui com vocês. E eu queria deixar uma tarefinha para vocês, para esses dias. Ler o livro de Jó todo. Ele é um pouquinho longo, mas se você pegar firme aí, você consegue ler esses dias todos, tá? Até o final de semana, até domingo. Tenta ler o livro de Jó, né? E eu chorei várias vezes assistindo a série de Jó, porque o Senhor realmente ministrou muito no meu coração. E tinha muitas coisas que eu estava vivendo ali naquele momento, sabe? E Jó, ele não é apenas lembrado por ter perdido tudo. Porque para quem não sabe, Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, todos, acho que eram 11, se eu não me engano. A mulher de Jó abandonou ele ali de primeiro momento. Jó perdeu todos os bens, ele era um dos homens mais ricos dali. Ele perdeu tudo. Todo mundo, aquelas pessoas que Jó ajudava, porque Jó ajudava todo mundo. Jó era bom.
As pessoas que Jó ajudavam, julgaram ele, os amigos de Jó o abandonaram, porque todo mundo achava que Jó tinha feito alguma coisa muito grave contra Deus para estar tendo a retaliação que ele estava tendo, né? E então ele teve uma retaliação muito grande. E as pessoas achavam que, se Jó está passando por isso é porque ele pecou. E eles julgavam Jó, viravam as costas para Jó, abandonavam Jó. Só que ele é lembrado como ele permaneceu nisso tudo. Porque Jó permaneceu no meio de tudo isso acontecendo. E ele ainda foi acometido por uma doença terrível, onde a pele dele ficava com buracos. E ele foi jogado, a mulher dele mandou ele sair da casa. E ele foi jogado num lugar onde ficavam as pessoas em situação de rua e doentes. Sem comida, sem ninguém. Então, ele permaneceu no meio disso tudo. A paciência de Jó não foi passiva. Foi uma paciência que sustentou a fé quando o coração dele estava em pedaços. Imagina, no mesmo dia você perder todos os teus filhos e todos os teus bens. Ele não entendia o que estava acontecendo. Assim como talvez você também não esteja entendendo o que você está passando. Você não precisa entender. O Senhor tem ministrado isso em mim. Você não precisa entender, minha filha. Você só precisa crer. Não queira entender. Só creia que eu estou cuidando. Só creia que é para o teu bem. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando para o teu bem. Ele também não entendia o que estava acontecendo. Ele também não tinha respostas. Deus silenciou nesse tempo. E nem por isso, não era porque existia o silêncio de Deus que Deus o abandonou. Deus estava com ele. Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo a fase do silêncio de Deus. Isso não quer dizer que o Senhor te abandonou. Deus continua sendo contigo. É Ele que continua te sustentando, te mantendo de pé. Amém? Ó, gente, estamos quase batendo 300 hoje, hein? Olha lá. Só apertar um pouquinho mais de foguinho, coraçãozinho e enviar a live para mais pessoas que a gente chega em 300 hoje. Olha que glória. Bênção. 300 mulheres buscando por mais paciência. Amém. Em Deus, né? Então Jó não tinha respostas. O Senhor silenciou com Jó. Ele não tinha sinais de melhora. Foram meses. Mas ele tinha algo que ele não abriu mão. A confiança no caráter de Deus. Jó conhecia Deus de com ele andar e não só de ouvir falar. É nessas horas que isso faz toda a diferença. Quando eu conheço Deus de com ele andar. Porque se eu só conheço Deus de ouvir falar, nessas horas eu caio. Nessas horas eu desisto. Porque no fundo eu não conheço o caráter do meu Deus. Agora, quando eu conheço a Deus, de com ele andar, quando eu conheço a Deus numa vida no secreto, pode vir os dias difíceis. Eu não paro, porque eu sei o caráter do meu Deus. Eu sei que ele está me sustentando. Então Jó nos mostra que a verdadeira paciência não é esperar de braços cruzados. Não é ficar esperando de braço cruzado. É esperar sem soltar a mão de Deus. Sem soltar a mão de Deus. É essa a diferença. É eu esperar sem soltar a mão do meu Deus. Eu não vou soltar a mão do meu Deus. Porque eu sei que é Ele quem continua me sustentando. É continuar rendido, mesmo quando a minha alma está sangrando. E tem momentos que a alma sangra, mas eu escolho continuar rendida. Se renda ao teu Deus, chore para Ele. E aí o que Jó fala lá em Jó 19, 25? Quando a mulher de Jó manda ele abandonar o Deus dele. Ela fala assim para ele: abandona esse teu Deus e morre. Ela fala desse jeito para ele: abandona o teu Deus e morre. Tipo assim, cara, não tem mais nada para você. O que é esse Deus seu? Você perdeu tudo. Abandona esse teu Deus e morre. Sabe o que ele fala? Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E a ausência de lutas não mostra a ausência de Deus.
A presença de lutas não mostra, não quer dizer que Deus está ausente. A presença de lutas não está ligada à ausência de Deus. E eu quero que você declare aí: eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero que você declare: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso estar passando pela luta que for, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele não solta a minha mão. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu quero que você declare isso com fé. Declara, gente: eu sei que o meu Redentor vive. É importante a gente declarar. E mesmo que você escrever aí, declara em voz alta: eu sei que o meu Redentor vive. Esse é o ápice da paciência espiritual. Olha que forte. Jó perdeu tudo e ele está declarando: eu sei que o meu Redentor vive. Ó, passamos de 300, que glória. Glória a Deus, toda a honra a Deus. Então, não é quando tudo volta ao normal que eu vou glorificar o nome de Deus. Não é depois que tudo passa, não é depois que a promessa se cumpre. É quando no meio do caos, você ainda sabe quem é Deus. O caos ainda não passou. Eu ainda estou no meio do caos, mas eu sei quem é meu Deus. Eu sei que meu Redentor vive. A promessa ainda não se cumpriu. O caos ainda não passou. A minha vida ainda não voltou ao normal, mas eu sei que meu Redentor vive. Eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar me atropelando, eu não vou ficar tentando resolver tudo pelas minhas próprias mãos, porque eu sei que o meu Redentor vive. É no meio do caos. Não é depois que o caos passa. Não é depois que tudo volta ao normal. A paciência de Jó, ela revela que a espera não destrói quem está sustentado pelo Espírito. A espera não destrói quem está sustentado pelo Espírito. Você não vai morrer esperando se você estiver sustentada pelo Espírito. A espera, a paciência, ela te lapida, ela te amadurece e ela te purifica. Ela te lapida, ela te amadurece e ela te purifica. A paciência de Jó revela que a espera não destrói quem está sendo sustentado pelo Senhor, pelo Espírito. Quem está com uma vida no secreto. Você está sendo lapidada, você está amadurecendo, você está sendo purificada pelo Senhor. E por isso, pela paciência, pela espera, pelo caráter de Jó, pela vida no secreto que Jó tinha com Deus, por Jó conhecer a Deus e com Ele andar, o que acontece? Deus restaura Jó por completo. Deus restaura a família de Jó. Deus dá tudo em dobro para Jó. Tudo em dobro. Deus dá tudo em dobro. Deus substitui tudo em Jó. Tudo. Não porque ele simplesmente esperou. Porque às vezes também eu não tenho outra coisa a fazer a não ser esperar. Eu espero. Espero reclamando, espero murmurando, espero brigando com Deus, espero falando mal dos outros, mas espero. Estou aqui esperando. Não tenho o que fazer mesmo. Não é dessa espera que eu estou falando. Eu estou falando da espera da permanência. Eu estou falando da espera da permanência. Amém, Fran? Amém, minha amiga. Eu estou falando da espera da permanência. Eu estou falando da espera com paciência, da espera glorificando o nome do Senhor, da espera levantando a mão e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou falando da espera sem murmuração, sem reclamação, sem julgamento, sem comparação. É dessa espera que foi a espera de Jó. Jó não ofendeu ninguém, Jó não brigou com ninguém, Jó não culpou ninguém. Talvez tem coisas que você está passando, que você até está esperando, porque não tem outra coisa para você fazer. Mas você está culpando os outros, reclamando, murmurando. Isso não é esperar no Senhor, minha amada. E tem mulheres aqui que precisam ouvir isso hoje. Ah, estou esperando um dia o meu marido se converter, mas está lá brigando com ele todo dia, culpando ele todo dia, murmurando todo dia, reclamando todo dia. Não é dessa espera que eu estou falando. Não é da espera obrigada. Porque tem espera que é obrigada. Tem coisas, tem situações na nossa vida
Porque às vezes a gente não tem o que fazer, a não ser esperar. Só que só esperar não basta. Isso não é ter paciência. Eu preciso esperar no Senhor. Foi pela espera permanente de Jó que o Senhor o restituiu. Amém? Então eu preciso esperar permanecendo para eu viver a restituição do Senhor. Para eu viver a restituição dobrada do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida que você vai começar a esperar com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor e Ele vai se inclinar para você. E essa espera com paciência, o Senhor vai restituir em dobro tudo que o inimigo vem tentando roubar da tua vida. Recebe isso. Recebe isso em nome de Jesus. Tudo que o inimigo vem tentando roubar, o Senhor vai restituir em dobro para você pela tua espera permanecendo. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha aqui, Tiago 5,11. Coloquem aí, Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bem-aventurados os que sofrem e esperam. Ouviste, você lembra de como foi Jó? É isso que o Tiago está falando aqui, já é no Novo Testamento. Tiago está falando lá do Velho Testamento do que aconteceu com Jó. Tiago aqui também, assim como nós, está pegando o exemplo de Jó. Você está vendo o fim que o Senhor deu para Jó? Porque ele esperou com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. Amém? Jó nos ensina que a paciência não é só esperar. É esperar fiel. É esperar inteira. É esperar sem perder Deus no meio do deserto. Isso é espera com permanência. Vou repetir. É esperar fiel. É esperar inteira. É esperar sem perder Deus no meio do deserto. Mais um versículo. Gente, tem tantos versículos. Eu fui estudar, tem tanto versículo que fala de paciência. Provérbios 16, 32. Abre aí, anotem aí, me ajudem anotando aí. Provérbios 16, 32. Olha o que fala. Tem versículo, só para ressaltar aqui, era para eu ter falado no início, tem versões da Bíblia que no lugar de paciência está longanimidade. Ser uma pessoa longânima quer dizer ser paciente, saber esperar, tá? Tem Bíblias que usa longanimidade, tem Bíblias que usa paciência, tá? Só para deixar claro aqui. Provérbios 16, alguém anota aí para mim. Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Fala o seguinte: melhor é o paciente do que o valente, do que o esperto. Olha que profundo. Melhor é o paciente do que o valente, do que o esperto, do que o sabichão, a sabichona que sabe tudo. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha o que ele está falando aqui. Melhor é o paciente do que o valente. E o que governa o seu espírito, o que é governar o espírito? Dominar suas emoções. Dominar tuas emoções. Eu venho ensinando isso para a Helena. Às vezes a Helena começa a ter chora sem motivo, fica nervosinha. Eu falo, filha, vem cá. Você é uma mulher sábia. Você domina suas emoções. Você tem domínio próprio. Controla suas emoções. Então você que é mãe de filho pequeno, adolescente, tenta ensinar isso. A dominar as emoções. Porque hoje a gente vê o mundo do jeito que tá, por falta de controle de emoção. Esperança também, tem algumas versões que usam esperança. Por falta de controle de emoção. Entendeu? Ensina teus filhos a controlar as emoções deles. Porque é o que está falando aqui, ó. Melhor é o paciente do que o valente. O que governa o teu espírito, o que controla as tuas emoções, do que o que toma uma cidade. Amém? Eu preciso dominar minhas emoções.
Ah, na hora que eu vi eu já explodi. Na hora que eu vi eu já falei. Não, isso é falta de domínio próprio. É falta de paciência. É falta de ser uma mulher controlada pelo espírito. Melhor é o homem paciente. A maior vitória não é chegar rápido. É chegar curada. É chegar inteira. É chegar madura. É chegar pronta. É chegar na eternidade. Lembra que a nossa corrida aqui não é para ganhar coisas aqui, mas é para chegar na eternidade. A tua corrida aqui é para chegar na eternidade. A maior vitória não é chegar rápido. É chegar curada. É chegar inteira. Tem pessoas que já estão despedaçadas pelo caminho. É chegar madura. É chegar pronta. É chegar na eternidade. O que adianta você ganhar o mundo e perder o que é eterno? O que adianta? Amém? Tá fazendo sentido aí? Isso daí, se vocês estão anotando, anotam. A maior vitória não é chegar rápido. É chegar curada, inteira, madura e pronta. É chegar na eternidade. Amém. Obrigada, Cleide. É isso aí, ó, que a Cleide acabou de colocar. Muito forte isso. Muito, muito forte isso. Como ter paciência? Agora vamos para a parte prática que eu sei que vocês gostam. Como ter paciência na vida real da mulher? Ah, Aline, mas você não conhece minha casa. Aline, mas você não conhece minha rotina. Vamos lá. A sua casa, quem faz é você. Né? O jeito que a tua casa é tem muito a ver com o jeito que você é. Se a tua casa é uma casa com muito barulho, com muito grito, com muito... Me desculpa, mulher, mas está mais ligada ao jeito que você é. Né? Então, fiquem atentas a isso. A tua casa diz muito do jeito que você é. Como ter paciência na vida real da mulher? Primeiro, paciência com a própria cura. Paciência com a própria cura. Tem dias que você vai avançar 3 passos. Tem dias que você vai regredir 2. A gente está aprendendo também. E essa paciência é o Espírito já te ensinando a não desistir quando você escorrega. Você também vai escorregar. Então eu preciso ter paciência com a minha própria cura. O primeiro passo é esse, ter paciência com a própria cura. Você está sendo curada. Você está sendo curada de abusos emocionais, de coisas que foram impostas a você desde quando você era criança, de verdades que você nunca soube, da falta da presença do Espírito talvez na tua vida. Deus está te curando de coisas que ficaram falando que você era. Deus está te curando, você tá no processo de cura. Então tenha paciência com a tua própria cura. Amém? Paciência com a própria cura, primeira coisa. Segunda coisa, paciência com a rotina pesada. Eu sei que tem mulheres que têm vários filhos, que trabalham, que limpam casa, que tem que dar conta de tudo sozinha. Eu sei. Eu sei que a vida nem sempre é fácil, gente. Então, tenha paciência com a tua rotina pesada. A mulher, ela carrega casa, trabalho, a mente dela, as emoções dela, que já é bastante, filhos, marido, decisões. E eu tenho visto, né, e muitas vezes está vivendo no limite do esgotamento. O que eu mais escuto no meu direct é: Aline, estou esgotada. Aline, eu não aguento mais. Aline, eu vivo cansada. Minha vontade é abandonar tudo e sair correndo. Aline, eu estou no esgotamento. É uma das coisas que eu mais escuto hoje. As mulheres falando que tem vontade de virar as costas e sumir. Porque vive no limite. Vive sobrevivendo. A paciência é quando o Espírito te ensina a não viver de modo sobrevivente. Porque tem mulheres que estão apenas sobrevivendo, mas você precisa viver no modo permanência. Sai do modo sobrevivência e vai para o modo permanência. Permanência em Cristo, permanência na presença.
Declara aí: eu não nasci para sobreviver. Eu nasci para viver em abundância. Declara aí, para você gravar que você não nasceu para viver uma vida de sobrevivência. Eu não nasci para sobreviver. Eu nasci para viver uma vida em abundância. Eu não nasci para sobreviver. Não aceite a sobrevivência. O que é sobrevivência? Eu vou levando um dia atrás do outro. Eu vou empurrando tudo com a barriga. Eu vou sobrevivendo. Eu acordo, eu durmo. Eu vou levando. Não, mulher. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, diz o Senhor para você. Ele tem uma vida em abundância para você. Eu não nasci para sobreviver, eu nasci para viver uma vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Toma posse disso na tua vida. Acalma a tua alma. Diminui a tua culpa, diz o Senhor para você hoje. Tira o peso do tem que ser agora. Tira esse peso. Sabe o que é uma das coisas que vem mudando muito em mim? É isso. É esse peso, às vezes, dos outros. Tem que ser agora. Tem que fazer agora. Tem que responder agora. Tem que ser agora. Tem nada. Tem que nada. Cuidado com isso. Porque você entra na pilha do outro. E aí te deixa angustiada, te deixa pilhada, te tira a paciência. Você tem que colocar limites para as pessoas, porque as pessoas, elas estão interessadas nelas. E o que for possível te sugar para realizar o que elas queiram que elas realizem, elas vão fazer. Então você tem que pôr limite. O limite do outro termina... Como que é? Acho que o limite do outro termina quando o seu acaba. Então, quando você parou de ter limite, o outro vai fazer o que ele quiser. Você tem que impor limite. Gente, as pessoas, elas estão interessadas em realizar os desejos delas, em fazer as coisas delas acontecerem. E por isso, às vezes, elas vão te atolando de coisa. E você não fala não. Tira esse peso do tem que ser agora. Aí acha que tem que responder o WhatsApp naquela hora. Tem que naquela hora, tem que fazer naquela hora. É esse mesmo, amor. Tava tentando lembrar essa frase, não tava vindo. O limite do outro começa quando o seu acaba. É isso mesmo. Obrigada. Não tava vindo a frase. Coloque limites. Amém? Coloque limites. Porque o outro, ele tá pilhado para fazer o que ele quer. Eu recebo direto, assim, quase que todo dia. Mensagem assim. Ontem, eu até recebi uma que eu até mostrei pra minha irmã. Falei, olha isso aqui, que engraçado. A pessoa mandou assim: Aline, me manda seu WhatsApp agora, no direct, lá nos pendentes, quer dizer, a pessoa que eu nunca conversei, que eu não conheço. Que eu tenho um negócio muito interessante pra você. E eu preciso falar com você. Eu recebo isso, assim, praticamente todo dia. Porque todo dia tem uma pessoa que se acha esperta e tem um negócio muito interessante. Aí você pega e dá 1 hora do teu dia para cada pessoa que quer te falar do negócio, que quer... A tua vida, o teu tempo acaba. Imagina, se cada pessoa que me chamar ali falando que tem um negócio... Lógico que tem casos e casos, tem pessoas que alguém me indicou, tem pessoas que alguém falou, tem pessoas que eu conheço. É uma coisa. Mas do outro, cuidado com o seu tempo. Seu tempo é precioso. Seu primeiro ministério é a tua casa. E aí você fica dando o teu tempo para todo mundo, menos para você, para os teus. Cuidado. Porque as pessoas, elas estão interessadas no delas. No delas. Amém? Tomem cuidado. Tomem cuidado. Cuidado com esse do tem que ser agora. Cuidado com o WhatsApp. Cuidado com o Instagram. Pare de andar na urgência do outro. Guarda isso. Pare de andar na urgência do outro. A urgência do outro é o que interessa a ele. Porque isso vai fazendo você perder paciência. E não se culpe. Antes eu me culpava se eu não respondia. Hoje eu não me culpo mais, gente. Eu não conheço a pessoa. Não quer dizer que todo mundo eu tenho que responder. Não tem como. Não tem como. A gente tem que tomar cuidado.
Ande na urgência de Deus. Isso mesmo, Sheila. Vocês estão espertos, hein? Estão ligadonas. Pare de andar na urgência dos outros. Ande na urgência de Deus. Gostei dessa. Vou até anotar aqui, Sheila. Ande na urgência de Deus. Terceiro, de como desenvolver a paciência, como ter paciência na vida real. Paciência com os próprios erros. Eu errei, mas estou aprendendo. Sem autoacusação, sem vergonha, sem se destruir emocionalmente. Eu vejo mulheres que se destroem emocionalmente, se culpam, se acusam. Se reconstrua com carinho, com amor. Quarto, paciência com as pessoas. Essa talvez seja a mais desafiadora, a mais profunda. A paciência é o Espírito Santo te ensinando a responder. Com brandura, aquilo que talvez merecia dureza. A paciência é o Espírito Santo te ensinando a responder com calma, com brandura, aquilo que merecia dureza. Nem sempre você precisa mostrar que você tem razão com tudo. Não queira ter razão sempre. A paciência te dá discernimento para não reagir com a alma, mas com o espírito. Começa a reagir com o espírito. Amém? Então, o quarto é paciência com as pessoas. O quinto é paciência com o tempo de Deus. Essa também é desafiadora. Paciência com o tempo de Deus. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Para tudo tem um tempo determinado. Paciência com o tempo de Deus. Porque às vezes, vou repetir aqui. Primeiro é paciência com a própria cura. Segundo, paciência com a rotina pesada. Terceiro, paciência com os próprios erros. Quarto, paciência com as pessoas. Quinto, paciência com o tempo de Deus. Porque na verdade, às vezes o céu não está te dizendo não. Deus não está te dizendo não. Ele só está te dizendo: ainda estou trabalhando em você para te entregar no momento certo. Ainda estou trabalhando em você para te entregar no momento certo. Às vezes não é um não. É só Deus trabalhando ainda em você. Filha, eu não estou te falando não. Eu só estou trabalhando para te entregar no momento certo. No momento que a bênção vai ser bênção. De verdade. Amém? Então esses são os 5... como ter paciência na vida real da mulher. Agora aqui, 5 formas de saber que você está impaciente. Essa pega. 5 formas, eu vou falar bem rápido, tá, gente? Que o nosso tempo está se esgotando aqui e eu ainda tenho um pouquinho para falar. 5 formas de saber que você está impaciente. Primeiro, você reage antes de respirar. Você reage antes de respirar. Falou, levou. Falou, tomou. Obrigada, sou pesquisador. Obrigada, querido, que Deus te abençoe. A fórmula do shot, ela é perfeita mesmo, graças a Deus. Eu falo que foi Deus quem me deu essa fórmula do shot. Shot com NAC. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, que o Senhor te abençoe. 5 formas de saber que você está impaciente. Primeiro, você reage antes de respirar. Segundo, sua mente corre mais rápido que o seu espírito. Sua mente é mais acelerada que teu espírito. Sua mente está sempre na frente do espírito. Então, primeiro, você reage antes de respirar. Segundo, sua mente corre mais rápido que o espírito. Terceiro, você se cobra o dia todo. Vive se cobrando. Isso é algo que eu tenho que tomar cuidado. Tá sempre se cobrando. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Minha mente, eu falo que minha mente não para. Eu tô sempre me cobrando e lembrando de tudo que eu tenho que fazer, né? Então, você se cobra o tempo todo, o dia todo. Quarto, pequenas coisas te irritam. Na verdade, tudo te irrita. Quando você está muito irritada, é falta de paciência. É que você está impaciente. Quinto, você tenta controlar o que só Deus pode ajustar. Quer controlar tudo. Pegaram aí? Primeiro, você reage antes de respirar. Segundo, sua mente corre mais rápido que o seu espírito. Terceiro, você se cobra o dia todo. Quarto, pequenas coisas te irritam. Quinto, você tenta controlar o que só Deus pode ajustar. Amém? Como saber que a paciência está sendo gerada em mim? Como saber
Oh, desculpa. Tá certo. Como saber que a paciência está sendo gerada? Primeiro, sua reação muda antes da situação mudar. Ainda não resolveu, ainda não se cumpriu, mas a sua reação já mudou. A paciência, ela não aparece quando tudo melhora. Quando tudo fica bem, eu vou ter paciência. Quando a promessa se cumprir, eu vou ter paciência. Ela aparece quando você melhora a maneira de agir e você permanece em Deus no secreto. É aí que a paciência aparece. Tá? Então, como que eu sei que eu estou desenvolvendo a paciência? Eu já estou mudando antes de ver o cenário mudar. Segundo, o que antes te fervia por dentro, hoje não te governa mais. Porque tem coisas que às vezes até da pessoa falar lá longe já te fervia. Então, o que antes te fervia por dentro, hoje não te governa mais. Isso é maturidade espiritual e emocional. Amém? Terceiro, você para de se culpar por não dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. Você aceita limites. Você descansa sem se sentir fracassada. Quarto, você responde com mansidão quem te provoca. Essa é difícil. Essa é difícil. Você responde com mansidão quem te provoca. Você não se deixa se arrastar para conflitos que roubam a tua paz. Você não fica entrando em briguinha, em guerrinha dos outros, né? Em querendo saber tudo. Você responde com mansidão quem te provoca. Quinto, essa aqui é interessante, é algo que eu venho sentindo. Você sente que sua alma está mais lenta, mas o espírito está mais firme. Tem hora que você fala assim, gente, não é possível que sou eu. Eu consegui não responder, eu consegui respirar. Parece que minha alma está mais lenta, parece que coisas que me afligiam hoje já não me afligem mais. Nossa, se fosse esse problema que eu estou passando hoje, há 1 ano atrás, como que eu estaria? Você já parou para pensar nisso? Eu penso nisso, eu falo, Senhor, se eu estivesse passando por isso, há 1, 2, 3 anos atrás, eu já tinha pirado, eu já tinha surtado, eu já tinha matado uns 2. Não é assim? Mas não, você está lá, esperando no Senhor, calma no Espírito. Não é assim? Isso é um sinal claro de que a paciência está sendo gerada. Eu não estou falando que a gente é a rainha da paciência ainda, tá? Mas está gerando. Está gerando. O importante, gente, não é chegar no final. O importante é o processo. É você estar no processo. Dê a glória a Deus por você estar no processo. E permaneça no processo de se curar e de gerar o fruto do Espírito. O 5 é você sente que a sua alma está mais lenta, mas o Espírito está mais firme. É isso, plena, pleníssima. É isso. Eu falo, gente, se eu estivesse passando por isso há tanto tempo atrás, já tinha surtado, já tinha se matado, já tinha matado uns 3. É assim. Mas não, hoje o Espírito Santo habita em mim. Hoje eu estou gerando os frutos do Espírito em mim. Hoje, antes o que me dava medo, o que me acusava, hoje não me... Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Eu sei que tudo está cooperando para o meu bem. Então eu preciso ter certeza de quem eu sou em Deus, da minha identidade em Deus. Eu preciso ter certeza de quem Ele é em mim, porque isso me deixa forte. Agora nós vamos ler Tiago 1, versículo 3 e 4. Tiago 1, 3 e 4. Fala assim: tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Quer dizer que eu só vou estar perfeita, a obra perfeita é com a paciência. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Vou começar a ler do 2, gente. Peraí, volta lá. Tiago 1, a partir do versículo 2, tá? Tiago 1, versículo 2 ao versículo 4. Fala o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, quanto mais eu sou provado, mais paciência o Senhor gera em mim. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
E se de algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Porque a sabedoria também está ligada à paciência, né? Amém? Como desenvolver o fruto da paciência? Assim a gente vai quase que encerrando. Para encerrar. Como desenvolver o fruto da paciência? Primeira coisa, aqui, gente, é para encerrar, tá? Primeira coisa. Como desenvolver o fruto da paciência na prática? Primeiro, pare de lutar contra o tempo. Todo mundo tem 24 horas, mulher. Ninguém tem mais que isso. O que muda é a vida no secreto. O que muda é a tua organização e a tua sabedoria. Tá? Todo mundo tem 24 horas. Não existe nenhum alecrim dourado que tenha mais de 24 horas. Só falta alguém agora começar a falar na internet que tem mais de 24 horas. Ou querer vender um curso de como ter mais de 24 horas. Todo mundo tem 24 horas, tá? A live vai ficar salva no feed. Então, pare de lutar contra o tempo. Primeira coisa. Comece a andar com o tempo de Deus. Ao invés de ficar guerreando contra o tempo, comece a andar no tempo de Deus. Toda ansiedade nasce da tentativa de acelerar o que Deus ainda está construindo. Sabia que a ansiedade, ela nasce da tentativa de acelerar o que Deus ainda está fazendo, o que Deus ainda está construindo. Faz sentido? Aí que nasce a ansiedade. Você está tentando acelerar, lutando contra o tempo. Então, primeira coisa, pare de lutar contra o tempo. Comece a andar com o tempo de Deus. Amém? Pare de pedir velocidade para Deus e comece a pedir clareza, maturidade e profundidade. Segunda coisa, exercite a pausa espiritual. Respire antes de reagir. Exercite a pausa espiritual. Respire antes de reagir. Antes de responder, antes de confrontar, antes de surtar, antes de explodir. Pare, respire, entregue. Uma das coisas que eu aprendi muito é você orar antes de responder, antes de brigar. Ora antes, né? Conversa com Deus antes. Bom dia. Bom dia. Conversa com Deus antes. Tem que ter uma conversa difícil. Tem que falar com alguém, responder algo difícil. Vai orar antes. Isso vai te acalmar. Tá? Então exercite a pausa espiritual. Respire antes de reagir. É a segunda. Essa pausa é o momento exato onde o Espírito Santo te molda. Tá? A paciência, ela cresce, você desenvolve a paciência na interrupção da velha reação. Quando você para de ter as mesmas reações que você sempre teve. Você vai lá e rompe isso. Eu sempre reagi a essa pessoa assim. Eu sempre falei assim. Eu sempre gritei assim. Um dia você vai lá e rompe essa reação. Você precisa romper essa reação. Cada vez que você pausa e você rompe uma velha reação, você ensina a sua alma a se alinhar no espírito. Então o segredo está em romper essas velhas reações, tá? Terceiro, cuide da sua voz interna. Cuide da sua voz interna. A impaciência é alimentada pela autocrítica cruel. Fica o tempo todo se autocriticando, se cobrando, escutando a voz interna. Escutando a voz interna que fica lá. Você tem que ser melhor, você não tá dando conta de tudo, você tá feia, você tá gorda, todo mundo consegue, menos você, você tá atrasada, todo mundo tá indo, você tá ficando, você vive atrasada, você não dá conta de nada. E aí você fica o dia inteiro ouvindo essa voz interna do diabo na tua cabeça. Então cuide da sua voz interna. Cuidado com essa autocrítica cruel, tá?
A paciência, ela também começa a se desenvolver quando você começa a falar com você com mais misericórdia, com mais amor. Lembra uma coisa, gente, que também é uma coisa que Deus vem estar falando muito comigo. Muito comigo. O Espírito não habita na pressa. Não vai ser nessa vida apressada, corrida. Se você está tendo que estar ocupado o tempo todo, que você vai ter vida com o Espírito Santo de Deus. Você vai ter vida no secreto. O Espírito não habita na pressa. Ele habita na calma e na verdade. Guarda isso. Escreve aí para vocês não esquecerem que isso é muito forte. É algo que Deus vem me... O Espírito não habita na pressa. Tá? O Espírito não habita na pressa. Guarda isso, que isso é precioso e forte. Quarto, pratique a rendição diária. Se renda. O mundo fala, não se renda a ninguém. Mas Deus está te falando hoje, se renda. Se renda ao Espírito. Pratique a rendição diária. Todo dia tem algo que a gente quer controlar. A gente quer controlar as pessoas, respostas, resultado, reconhecimento, tempo, mudança. Você quer controlar tudo. Tudo e todos. Só que o fruto da paciência, ele vai crescer em você quando você diz, eu libero o controle, eu confio. Declara aí, eu libero o controle e eu confio. Não queira controlar tudo. Até mesmo porque, vou te contar um segredo importante. Vou te contar uma coisa importantíssima. Você precisa guardar isso, as 7 chaves. Você não controla nada. Eu tenho que te falar essa verdade, que é algo sério. Você não controla nada. Você não tem o controle de nada. Se Deus quiser mudar algo de agora, Ele muda. Você não controla o tempo, você não controla as pessoas, você não controla a tua vida, você não controla a tua saúde, você não controla nada. Você pode ajustar, ajudar, cuidando da tua saúde, cuidando do teu corpo, cuidando de você, cuidando da tua casa, mas o controle, o único que tem o controle é Ele. Quanto mais você tenta controlar, mais você cansa. Você só cansa e você só impede o agir de Deus. Como eu falo aí, já falei em algumas lives, que eu fiz uma live com esse tema, é tira a tua mão. Tira a tua mão. A paciência, ela é fé estável. Você só tem fé estável quando você tem paciência. Quinta coisa para eu desenvolver o fruto da paciência. Aceite os processos. Aceite os processos. Toda vez que você tenta pular um processo, você também pula uma cura. Porque todo processo ele vem para te curar de algo. Toda vez, vou repetir, que você tenta pular um processo, você também pula uma cura. O processo, ele não te atrasa, ele te enraiza, ele te aprofunda. Ele te faz criar raízes. E lembra que eu só gero fruto se eu tiver raízes, se eu tiver enraizada na presença do Senhor, na videira. O processo não te atrasa, ele te enraiza e te aprofunda. Sexto, mude a pergunta. Mude a pergunta. A mulher impaciente pergunta: quando vai acontecer? A mulher paciente pergunta: o que o Senhor quer formar em mim enquanto isso não acontece? O que o Senhor quer curar em mim enquanto isso não acontece? Faz, Senhor, cura, transforma, muda. Me faça, Senhor, ter mais paciência, mais amor, mais bondade. Muda a pergunta. Muda a pergunta. Ao invés de ficar, Senhor, quando isso vai acabar? Quando isso vai acontecer? Senhor, quando a promessa vai se cumprir? Muda a pergunta. O que o Senhor quer formar em mim? Eu já falei aqui em várias lives que eu vejo que quanto mais rápido eu aprendo o que o Senhor quer me ensinar, quer me curar, mais rápido eu vivo a promessa. Ao invés de ficar reclamando, perguntando para Deus o porquê, e viva a cura. Para você viver logo a promessa. Aprende logo.
Aprenda logo. Essa pergunta muda sua postura, sua fé e sua alma. O Senhor está te pedindo muito. Calma. Vida no secreto. É o que o Senhor vem te pedindo. Calma e vida no secreto. Para Deus é isso que importa. Deus não quer saber da tua vida corrida. Deus não quer saber da tua correria, da tua ganância. Não é isso que impacta Deus. Deus quer a tua calma. Deus quer a tua verdade. Deus quer você no secreto. Vamos orar agora, entregando esse tempo na mão de Deus, reconhecendo que Ele é soberano na nossa vida. Gente, eu confesso que eu estou tentando fazer mais rápido, mas assim, cada fruto é muito conteúdo. Acaba que a gente tem passado de 1 hora, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu quero que você ore agora, eu quero que o Senhor você fale para Deus: Senhor, aquieta a minha alma. Silencia essa pressa que me cansa. Ó Senhor, silencia essa pressa que me cansa. Escreve isso aí. Silencia a pressa que me cansa. A pressa te cansa. Aquieta a minha alma. Quebra dentro de mim a rotina que não vem do teu Espírito. Tem rotinas que não vêm do Espírito Santo de Deus. Quebra, Senhor, toda a rotina que não provém do Senhor. Alinha meu coração com o teu tempo, que eu venha andar no teu tempo. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a rotina que não provém do Senhor. Oh, Deus, silencia a pressa, silencia a angústia, silencia a impaciência, o medo. Cura essas mulheres de toda impaciência, de toda pressa, Senhor. Ensina elas a andar no teu tempo, no tempo do Espírito Santo do Senhor. Guarda, livra, cuida cada casa, cada mulher, Senhor, aqui. Quebra, Pai, toda impaciência. Quebra, Senhor, toda inquietude, toda ânsia de ficar buscando mais. Quebra, Senhor, todo ciclo vicioso, toda herança maldita, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Declara, mulher sábia: eu renuncio à ansiedade, eu renuncio à pressa, eu renuncio o que não vem do Senhor. Renuncie agora. Eu renuncio à ansiedade, eu renuncio à pressa, eu renuncio à impaciência. Senhor, gera esse fruto nessas mulheres, gera a fome e a sede pelo secreto. Guarda estas casas, Senhor, guarda estas vidas, coloca os teus anjos guerreiros ao redor destas casas, destas vidas, em nome de Jesus. Que a tua presença seja real em cada lar, em cada vida, Senhor. Quebra este ciclo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei. Nós declaramos paciência sobre cada mulher aqui. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor é teu. Eu te amo, Jesus. Obrigada por esse tempo precioso, Senhor. Obrigada pela vida de cada mulher aqui. Vá ao encontro do coração delas. O Senhor conhece a necessidade real de cada uma. Reveste essas mulheres agora, Pai, com o sangue do Cordeiro. E reveste essas mulheres, Senhor, com a tua armadura da cabeça aos pés. Em nome de Jesus. Que elas venham guerrear com as armas certas. Em nome de Jesus. Amém. Que você guerreie com as armas certas. Com as armas certas. Silencie essa pressa que vem te cansando. E viva a vida em abundância que o Senhor tem para você. Até segunda-feira, às 5h37 da manhã. Continuamos aí na série do Fruto do Espírito, que está sendo precioso demais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ah, e ó, coloquem na agenda, o lançamento do devocional vai ser dia 15/12 mesmo, às 19h17. Às 19h17, dia 15/12, numa live aqui no meu Instagram. Eu quero todas vocês, hein? Já põe na agenda pra vocês não marcarem nenhum compromisso. 15/12 é uma segunda-feira, às 19h17, ao vivo aqui no meu Instagram, o lançamento do devocional. Vou esperar todas vocês. Um beijo, tchau, tchau.